Bem, muitas pessoas perguntam quem é brasileiro e mora fora, sempre dá a impressão, né, que as pessoas têm do brasileiro no exterior. Nesse caso, eu vou falar do Brasil, né, na Itália, vamos dizer assim, os brasileiros que vivem na Itália. Eu falo da minha experiência, eu falo do que eu vi, do que eu ouvi dos outros brasileiros, comentários e tudo mais, né? Que imagem nós temos? Bem, apesar, é bem engraçado isso, né? Apesar de ter tantos ítalos brasileiros, né? Descendentes de italianos no Brasil, o que se vê é que tem muitas ideias estereotipadas, né, com relação aos brasileiros, né, ao Brasil, visto aqui da Itália. Que imagens são essas, né? O Brasil, como a Itália, é um país que tem uma carga, né, que traz uma carga muito grande de estereótipos, né? E quando você fala, exemplo, na Itália, que você se apresenta, se não é uma pessoa que tem uma ligação ou já teve uma ligação com o Brasil, né? Já viajou, já viveu, né? Viajar não é tanto, porque às vezes as pessoas viajam, vão sempre para os mesmos lugares, né? Tipo, fazem um itinerário e vivem uma experiência que muitas vezes não condiz com a realidade. Nós viemos de um país muito grande, com realidades muito diferentes, né, entre elas, né? E o brasileiro do sul é muito diferente do brasileiro do norte e do centro, né? Não existe ou não é homogêneo, né? As realidades não são homogêneas, né? Então, o que acontece isso, né? Acontece que é óbvio, as pessoas vão te tratar mais ou menos como dentro daquilo que elas sabem do Brasil. E que imagem que chega? Carnaval, né? Alguns vão dizer, mas lá vem a mesma história. Gente, é assim, é carnaval, é samba, é mulata, né? Mulher com bumbum bonito, né? São os travestis, são as pessoas que trabalham na noite, os profissionais, né? Da noite, né? As prostitutas, né? E isso é uma realidade, a gente tem que fazer conta com isso, né? E as favelas, né? O futebol e favela é a dupla que, né? Aí as pessoas às vezes são muito curiosas, querem saber o que é favela, né? Algumas têm uma visão bem romântica, outras têm uma visão bem terrível, né? De lugares assim para você evitar. E se o Brasil é tudo favela, todo composto de favelas e tudo mais. Aí você precisa, com paciência, né? Se tiver oportunidade, porque hoje ninguém quer ouvir, você tem que falar em 2 palavras aquilo, né? Defender ou dizer o que é o teu país, né? Então, esse fato é muito importante, né? Quando você tá diante de alguém no exterior, né? Você é o Brasil, já falei isso algumas vezes, né? Então, é muito engraçado um fato, né? Que o Brasil tem muitos ítalos brasileiros, mas eu vejo, por exemplo, como a Argentina, né? Mesmo na Argentina, as pessoas têm a população é composta de muitos descendentes de italianos, né? Mas eu percebo que é diferente. Eu não sei se a Argentina tem menos estereótipos que o Brasil, certamente, porque aqui, quando você fala em Argentina, eles dizem logo das mães, né? Das mães do pessoal que durante a ditadura, né, sumiram nas praças, né,
de Buenos Aires que vão vão para protestar nas praças para dizer, né, o que aconteceu com meu filho e tudo mais. Então, as mães argentinas, alguma coisa que, né, marcou muito. Mas eu não vejo nenhuma conotação negativa quando se fala da Argentina, enquanto do Brasil é diferente. Do Brasil é bem diferente. Eu posso até citar uma experiência que eu tive quando eu vim fazer um intercâmbio, eu já falei isso antes, eu vim para ficar, eu saí do Brasil e estava estudando letras e fui para Londres, deu tudo errado. Aí, como eu tinha uma agência e tudo mais que estava me assistindo no Brasil, quando eu voltei para o Brasil, como estava tudo programado para ficar pelo menos 3 a 6 meses, até um ano fora, dependendo, e eles me sugeriram, como deu tudo errado, e como eu tinha formação em artes e tudo mais, em arquitetura, decoração, eles falaram, por que você não vai, né, para a Itália? Teve uma família e tudo que me estava oferecendo, né, o pai falava 4 línguas no Piemonte, e para lá eu fui. Mas já tinha, né, não com ideia, porque o italiano, hoje eu amo, é uma língua maravilhosa, mas naquela época eu não tinha muito interesse, não naquele momento, né. Então eu vim para a Itália, e aí eu percebi, vivendo na casa, o pai, ele falava, eu não sou italiano médio, Angélica, porque eu vivi muito no exterior, quer dizer, ele viveu uma fase da vida dele viajando por toda a Europa, então ele dizia, não, sabe, não é assim, só que eu não entendia a conotação da coisa, né, eu não sou italiano médio, ele dizia sempre, né, e depois de um pouco eu percebi, ele falou assim, você vê pelas insinuações, né? As tuas conterrâneas fazem isso, aquilo, sabe? E minha risadinha não entendia bem. Até um dia que a filha da família, porque a família era composta, o pai, a mãe, 2 filhos, né? A menina tinha 12 anos, era minha professora de italiano, e o menino 8 anos, e ali era uma agriturismo, né? Era tipo um lugar onde você vai no campo, que você vai, come, pode até dormir, e você come tudo daquilo que eles produzem, né? Eles servem aquilo que eles produzem. E eu observei um dia, a menina de 12 anos veio para mim e falou, eu vi uma piada de brasileiros na televisão. Falei, nossa, verdade, qual era a piada? O rapaz encontrou um amigo e esse amigo perguntou, olha, não, disse para ele, sabe que no Brasil só tem prostituta e jogador de futebol. E aí o amigo falou, calma, peraí, eu sou casado com uma brasileira. E o outro rapaz responde, né? Sim, em que posição ela joga? E a menina de 12 anos, ha. Eu chocada, não sabia o que dizer. Não sabia o que dizer. E dali, na casa todos me tratavam com muito respeito, mas dali eu comecei a me tocar. Era 2000 ainda. Hoje existe uma conotação muito negativa que se chama extracomunitário, que não deveria, define só que a pessoa não vem de um país que não faz parte da União Europeia. Mas essa conotação de extracomunitário se tornou algo muito pejorativo. É um extracomunitário. Então, todo mundo que vem de um país que não faz parte da União Europeia recebe a denominação de extracomunitário. Aí, dali então, eu fui vendo, né? E depois, eu tive, durante um período, na época do Collor, quando ele deixou a gente, né? E muita dificuldade, meu ex-marido era empresário em São Paulo, e nós ficamos assim
nós passamos uma fase bem difícil e fui obrigada a montar um restaurante de hoje para amanhã, para dizer assim, né? Em 2 dias para sobreviver, porque eu tinha 3 filhos pequenos, a gente tinha empenhos, né? Dívidas com a empresa e tudo mais. E é isso, né? E eu não sei dizer em que momento eu achei, como é que eu posso dizer, que isso fosse me ajudar, mas no fim me ajudou, porque eu aprendi a cozinhar e tudo mais. É um outro vídeo que eu vou falar da importância de você aprender o máximo de coisas que você possa fazer, que pode te ajudar algum dia. E aí eu aprendi também muito a cozinhar e tal, e aí montamos esse restaurante. Então eu cozinho razoavelmente, todo mundo gosta, né, daquilo que eu cozinho, né? Então, nós montamos esse restaurante e tudo mais. Então, eu tenho muita habilidade na cozinha e tudo. E ali eu ficava de olho, mas eu sou brasileira. Imagina, tô na Itália, o que eu vou cozinhar para italiano? Pelo amor de Deus, né? Não falava nem a língua. Com o padre, com o pai, eu falava em inglês, né? Então, com o passar do tempo, eu fiquei 4 meses na casa deles. Aí a mãe um dia falou, um dia ele não podia vir para buscar as crianças na escola, e ele falou, Angélica, você pode buscá-los e tudo mais, e você prepara alguma coisa para eles comerem? Eu fiquei assustada, né? Falei, o que eu vou fazer para essas crianças comerem, pelo amor de Deus, né? Aí fui, inventei alguma coisa, fiz um soufflé um soufflé de queijo, de 2 queijos, né? Aí as crianças chegaram e falaram, o que é isso? Olharam assim, eu falei, é um soufflé. Aí comeram, nossa, que delícia e tudo mais. A mãe era francesa, o pai italiano do Piemonte e a mãe era francesa. Aí eles comeram tudo, não deixaram nada. Tinha um sócio dele na casa que eles comeram tudo que eu servi, eles comeram. Aí, quando chegou a noite, o pai chegou, né, e falou assim, a Angélica fez alguma coisa? Sim, ela fez um soufflé. E ele era jornalista culinário. E o que é um soufflé? Eles não, o pai sabia, a mãe não. O que é um soufflé? Aí o pai explicou, porque ele era muito técnico. Aí ele explicou como era tal do soufflé. Aí, o negócio começou a ficar recorrente, né? Aí, Angélica, dá para você fazer alguma coisa? Porque o pai cozinhava. Eu estava praticamente eles me davam uma acolhência e eu, por 5 horas do dia, eu ajudava eles na casa e o restante eu aprendi a língua com a menina, com a Júlia, de 12 anos. E isso era 2000, hein, gente? O euro ainda não estava existindo, não estava em circulação. Ele começou a circular em fevereiro de 2002. Aí eu percebi, aí um dia ela virou para o marido e falou assim, nossa, Angélica, sabe fazer comida com coisas assim refinadas, porque eu usava o creme de leite, porque eles usam muita manteiga, creme de leite, muito queijo, e meu ex-marido também era italiano, era neto de italiano em São Paulo, então, e eu sempre fui muito curiosa, e a minha família é uma mistura, é um mix de raças, porque o Matias casou com um filho de russo. Meu tio era filho de russo, dos russos que durante a Revolução na Rússia fugiram e tiveram todas as propriedades confiscadas do regime do comunismo. Tem uma outra tia que é casada com um português do Porto, que foi para São Paulo e se naturalizou brasileiro. Depois, uma outra tia casada com espanhóis, que também saíram da Espanha e o filho nasceu em São Paulo e casou com a minha tia. Então, só a minha mãe que casou com um brasileiro, porque o resto das minhas tias, todo mundo casou com estrangeiro. E eu sempre fui muito, muito curiosa, né?
Isso tudo, então a gente sempre teve uma cozinha muito, né? Cada uma trouxe da família do marido. Por isso que eu digo, gente, a diversidade enriquece. Às vezes as pessoas têm muito preconceito e dizem assim: ah, casado com estrangeiro e tal. Gente, a diversidade enriquece. Só pode acrescentar coisas boas, né? E me ajudou bastante, porque na família, no final, eles queriam que eu ficasse lá, né? Cozinhando. Só que não era, não eram meus planos sair do Brasil para ser cozinheira na Itália, né? Com todo respeito, mas naquele momento não era aquilo que eu queria. Eu queria estudar, estava estudando letras, precisava da fluência do inglês e tudo mais, né? Hoje falo, esqueci tudo do inglês praticamente, falo mal, consegui falar mal o português e o italiano. Quer dizer, tá ótimo, a vida de estrangeira é isso aí. Então, gente, e é isso. E aí eu percebi devagarzinho, né, que a gente tem essa imagem, infelizmente. A gente devagarzinho eu fui vendo, né? Eu saí dessa casa porque eles moravam no meio do mato e eu queria fazer um curso para o meu currículo e não dava, né? Aí fui para uma outra casa na Ligúria, de uma outra família, a mulher era uma senhora de uma certa idade, já tinha 75 anos, ela tinha ficado viúva 2, 3 meses antes e tal, e o filho também era médico, e tinha um cachorro, eu fui cuidar do cachorro. Isso tudo depois eu vou contar direitinho no outro vídeo, que é para estimular as pessoas. Essa experiência foi bem legal na minha vida, mudou o rumo da minha vida, e depois eu vou contar isso, porque eu acho que é uma experiência muito válida e as pessoas têm que acreditar nos seus sonhos, né? A minha história é bem legal, eu acho assim, modéstia à parte, eu acho que pode servir, né? Você vai poder tirar suas conclusões se você gosta ou não, mas eu acho que, como sempre fui muito curiosa, se você é curioso também, se você mora fora do Brasil, é porque você é curioso, hein? Não vem dizer que não é, porque é sim. Então, aí eu percebi isso, né? Depois, quando fui para casa dessas pessoas, também me tratando com respeito, eu também, gente, pelo amor de Deus, hein? Não é. Depois eu vou falar dos comportamentos que você tem que ter quando está na casa das outras pessoas, né? Não é se fazer de santa, mas tem que ter um certo recato, tem que ter um certo pudor. Né? Isso vem de berço, você tem que ter. Quando você está na casa das outras pessoas, mesmo no Brasil e no exterior, ainda mais, que você não tem ninguém por você. Então, a tua conduta é tudo, né? E aí, o que eu posso dizer? Que nessa outra família, eles não eram, apesar que dava para estudar, que eles estavam em Savona e tal, tinha mais recursos e tudo mais, mas a família não me agradava também. Depois eu vou contar com mais detalhes. E logo chegando ali, depois de 15 dias, mais ou menos 15 dias, 2 semanas, menos de 2 semanas, 15 dias é 2 semanas, né? Mas assim, depois de alguns dias, teve uma festa, porque era agosto. Então, aí se reuniram na praia durante o Ferragosto, que é 15 de agosto, vai todo mundo para a praia, é muito bonito na Ligúria, porque eles fazem assim, eles colocam velas e tudo. Me lembrou muito a festa de Iemanjá no Brasil, né? Na virada do ano, que você faz as oferendas, né? Para Iemanjá. E eles fazem isso em agosto. Bem legal isso. E aí tava a mesa cheia de gente, os amigos deles e tudo mais, né? E um amigo do filho, da mulher que tinha a minha idade, nós dois nascemos no mesmo ano, virou para ele e falou assim: Ah, é brasileira? Porque eles pegavam todo ano durante o verão, né? Que ali era uma casa, eles eram muito ricos, era uma casa de verão, eles pegavam sempre uma pessoa estrangeira, né? Quem conhece o sistema de au pair sabe como é, né? Eles pegam, te dão hospedagem, você fica na casa, você ensina, você aprende a língua com eles e faz essa vivência, essa experiência. Depois eu vou contar num outro vídeo, é bem legal isso. E aí, nós estávamos todos sentados na mesa, e esse amigo virou para ele e falou assim: Ah, e da onde é essa moça?
Aí o amigo, o rapaz, né, o filho dessa senhora onde eu estava hospedada, ela falou assim: ela é brasileira. Ah, e você não foi para a cama com ela ainda? Ele ficou, rapaz, porque era um rapaz muito educado, muito fino, nunca teve uma atitude, nunca foi deselegante, nada. Ele abaixou a cabeça de vergonha por mim. Aí ele falou assim: ah, você não foi para a cama? Ela é brasileira, vai para a cama. Ele abaixou a cabeça e ficou sem graça. Quer dizer, tem que associar as duas coisas. Como é que é isso? Eu não mereço respeito porque eu sou brasileira? Peraí. Também nunca arrumei encrenca com ninguém por conta disso. Eu simplesmente evito as pessoas. Eu acho que a tua conduta, quem te conhece pode te julgar. Se depois de te conhecer ainda te julga mal, aí o problema não está em você, está na outra pessoa. Tem gente que não adianta. Tem gente que tem a convicção que, sei lá, que uma montanha é vermelha. Você vai falar para ela que a montanha não é vermelha, que ela é verde? Que você está olhando para a montanha, está vendo que ela está recoberta de, 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 de mato, né? De vegetação e é verde. Enfim, é assim, gente. Então, nós temos isso, né? Nós temos isso. Quando eu montei a associação, isso já foi, né? Tirando depois, são 18 anos de Itália, dá para escrever livros e mais livros, né? Então, quando eu montei a associação, eu precisava que eu tenho uma associação cultural. Quando eu abri a associação, eu falei, eu preciso de uma assistência jurídica, vou procurar um advogado. Fui com meu marido para um advogado, uma indicação de um outro advogado dele, e lá vou eu. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, porque eu queria fazer cursos de eventos, porque eu estudei eventos também no Brasil, e eu queria fazer um curso de eventos, organizar aqui, junto com as outras escolas na Itália, de curso de eventos internacionais. Mas eu queria montar tudo direitinho, e por conta do contrato, das leis e tudo mais, eu precisaria de um apoio jurídico. Quando eu cheguei com esse advogado, assim, foi rápido. Ele virou para mim e falou assim: mas as pessoas vêm do Brasil estudar aqui na Itália? Eu falei: nossa, e como, né? Vem sim. Ele falou: mas no Brasil tem as favelas. O que tem a ver? Fiquei chocada. Quer dizer, você espera certos comentários sei lá, sem querer julgar ninguém, mas do cara que nunca saiu da Itália, do cara que, sei lá, não foi para escola ou fez, né? Mas hoje com a internet, gente, quando não existia internet, tudo bem, né? Em 2000 não existia internet, a internet era cara, e as pessoas não navegavam como agora, que tem todo o conhecimento ao alcance de um clique. As pessoas, na verdade, eram muito limitadas, né? Eu mesmo, não é para dizer não. Eu, antes de viajar, eu tinha uma visão completamente diferente do exterior. E eu achei aquilo o máximo, né? Eu falei assim, quer dizer, o máximo da ignorância. Então, são situações que você, brasileiro, tem que saber lidar. Falei, muito obrigado, tá? Não serve, né? Não serve nem para mim, nem para outras pessoas, porque do jeito que ele se comportou comigo, ele deve ter, né, um prejudício, né, como se diz em italiano, né? Deve ser uma coisa de conduta, né? De conduta profissional, né? Péssima, né? Então, gente, eu quero dizer isso, que a gente precisa, né? O brasileiro na Itália precisa ter, sabe? Ou você, como eu estava falando outro dia com uma amiga, ela falou assim: a gente tem que se camuflar. Bem, quem me olha já vê que eu sou brasileira, né? Porque eu sou a cara do Brasil, né? Sou mestiça, né?
Então, índio, negro e português está tudo aqui, né? Então, eu sou Brasil quando caminha. E aí, mas eu também estou muito feliz por aí, por isso, hein? Não é que eu quero virar europeia, não. Eu adoro a Itália, só que eu sei quem eu sou e tenho muito orgulho disso. Espero que você também tenha. Não tem que se camuflar. Você tem que. O respeito é algo que você merece, né? De qualquer maneira, todo mundo merece respeito, né? Não é a minha nacionalidade que vai dizer para você como é que você deve me tratar. Nada disso. O respeito, na verdade, tem que existir. Depois vem subir entre outras regras, né, de etiqueta, de comportamento, o que é adequado ou não em cada país, mas sempre dentro o respeito é em primeiro lugar, né, gente? Então, para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou fechar aqui e depois eu vou abrir um outro contando de outras experiências, principalmente para a mulher brasileira. Vou falar da mulher brasileira. Até o próximo vídeo. Não esquece de colocar um like e de se inscrever no nosso canal. Até mais.